Ao longo desse mês de março, nós vamos falar, nessas noites de ensino, sobre Paulo, o homem tão especial que Deus usou, que foi um missionário, que foi um apóstolo, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, um homem que veio das trevas, mas que levou luz e leva luz a tanta gente através da palavra e do legado que ele deixou para nós. Fique ligado e vamos juntos! Boa noite, bom estarmos juntos de novo nessa noite de ensino. Meu nome é Jonatas Portugal, estamos a falar sobre Paulo, o apóstolo missionário. Uma história que realmente nos impactou muito, impactou a história da igreja, nos impacta até hoje, que é um exemplo de um homem que deixou um legado enorme para nós. Tem sido um bom tempo e eu queria que antes de você começar, você pudesse fazer três coisas. Primeiro, se prepare para esse tempo. Se prepare, seja num local confortável, numa cadeira confortável, com papel, com seu lápis, com a sua caneta, com a sua Bíblia, porque vamos usar a Bíblia. Então se prepare para esse tempo especialmente. Depois, dê prioridade para esse tempo. Se você tem gente fazendo barulho, está num sítio que não está muito separado, realmente se dê prioridade para que você possa absorver tudo que a palavra de Deus tem para nós essa noite. E tenha objetivo. Tenha sua mente que há um objetivo aqui, que é aprender, que é crescer espiritualmente, que é crescer na sua fé em Jesus. Então tenha esse objetivo claro em mente, faça anotações, revise essas anotações posteriormente, vá à palavra de Deus e algum texto que você queira ler depois. Então tenha realmente um objetivo bem definido na sua vida para esse tempo. O Espírito Santo vai ministrar nas nossas vidas. Vamos lá? Nós já falamos sobre Paulo, sobre a perseguição que Paulo infligiu aos discípulos na aula anterior. Realmente foi algo que Paulo fez, e ele mesmo diz em vários textos sobre isso que aconteceu, mas isso foi o que aproximou, isso que levou Paulo ao encontro de Jesus. Ele era um perseguidor, mas se tornou um discípulo de Cristo, ele se tornou um perseguido. Tudo isso quando ele tem um encontro, uma conversão, uma mudança de rota com Jesus de Nazaré na estrada para Damasco. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas só para te lembrar de algumas coisas que Paulo fez na sua história, para que ele se tornasse um homem tão importante para nós hoje. Ele fez um esforço imenso para que o Evangelho de Jesus fosse pregado em toda a terra, naquela região. Ele fez, nas suas mais de 3 viagens missionárias e seu tempo de ida a Roma, Paulo viajou por terra e mar mais de 15 mil quilômetros, numa época em que viagens não eram nada fáceis e eram muito custodiosas. Paulo viajou mais de 15 mil quilômetros. Ele também foi o responsável por 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Os ensinos de Paulo até hoje, para a igreja primitiva e até hoje, são ensinos que são a base, ou as bases da teologia, do conhecimento bíblico que a gente tem da palavra de Deus. E Paulo, ele iniciou, naquele tempo, o plantio de quase 20 igrejas em toda aquela região. E através dos seus discípulos, muitas centenas de igrejas foram plantadas através de Paulo. Então é sobre esse homem, sobre essa lenda praticamente, que está na palavra de Deus, que nós vamos falar essa noite, especificamente sobre a sua conversão. Vamos falar inicialmente sobre o mesmo momento da conversão de Paulo. Vamos ver lá no livro de Atos, capítulo 9. Você vai acompanhar comigo. Versículo 1, em Atos, capítulo 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subiu, o cercou de um resplendor de luz do céu. Verso 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? O Senhor disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito que te convém fazer. Verso 7, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando pela mão, o conduziram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Paulo era esse homem que respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ele tinha um encontro marcado com Jesus, naquele caminho, naquela estrada. O plano inicial dele era Damasco para prender mais cristãos, prender mais discípulos de Jesus. Ele tinha cartas de apresentação, como nós lemos no texto, cartas de apresentação aos líderes daquela sinagoga, aos líderes religiosos daquele local, para que dessem a ele autoridade para prender aqueles homens. Mas ele, naquela estrada, ele vê Jesus, ele vê essa luz cheia de poder, de glória, que inclusive o deixa cego. Diferentemente do que algumas pessoas dizem, Paulo não caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo. Paulo cai, conforme a palavra aqui, ao chão. Não se sabe se ele viajava de cavalo ou não, mas provavelmente ele viajava a pé. Mas Paulo, independentemente se foi do cavalo ou se foi dos seus próprios pés, ele cai ao chão. Tamanho o poder e a glória daquela luz que veio, que era Jesus. Jesus se revela àquele perseguidor, cheio de poder e de glória. Ele se prostra ao chão. Aquele homem cheio de ódio, de soberba, ele se prostra ao chão diante de Jesus. Ele ouve a voz de Jesus. Então, Jesus se apresenta e diz quem ele é. Aquele que você persegue, Paulo, sou esse que está a falar contigo nesse momento. E Jesus diz a ele, Paulo, eu tenho um caminho para você. Ele então recebe a instrução de Jesus do que fazer a partir daquele tempo. Impactado ainda com aquele encontro, ainda cego, Paulo é levado para Damasco, às mãos dos seus servos ou de outras pessoas que viajavam com ele. Que experiência incrível Paulo viveu nesse tempo. Apesar da gente estar usando aqui o nome Saulo e Paulo, é preciso entender que esse processo de conversão não mudou o nome de Paulo ou de Saulo até aqui. Eu vou explicar por quê. Eu já escutei muitos pregadores dizendo que Saulo se transforma em Paulo a partir daquela conversão. Embora seja uma analogia muito bonita, Saulo era o nome judeu ou hebraico de Paulo. Paulo era usado no mundo grego, no mundo greco-romano. Esse era o nome que ele utilizava mais. Esse nome começa a aparecer um pouco depois no livro de Atos, porque Paulo é chamado para os gentios. Você vai ver também a partir do próximo ponto que a gente vai falar um pouquinho mais. Apesar disso, de não haver uma mudança divina no nome dele, era algo mais humano, o que precisamos entender é que nesse momento, nesse encontro com Jesus, Paulo é transformado, ele se converte ao caminho de Cristo, ele se converte a Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem ele perseguia. E há uma mudança muito grande, há uma conversão, há uma mudança de rota, verdadeiramente uma conversão. O perseguidor, ele passa a ser perseguido. O ódio é substituído pelo amor. A lei, em que Paulo tanto se baseava, ela agora começa a ser a graça. A cegueira que ele tem naquele tempo de conversão e a cegueira em perseguir cristãos se torna para uma visão plena, completa em Jesus Cristo. Da escravidão do pecado para essa vida plena em Cristo.
Como Paulo escreve lá em Gálatas, você pode ler: já estou crucificado em Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. A conversão de Paulo é o início desse processo, uma mudança de rota, que crucifica Paulo juntamente com Jesus Cristo, a quem ele persegue. E deixar que Cristo vive em Paulo, ou que Cristo vive em nós, isso já é um processo de transformação, que demora um pouco mais, que há fases e que Cristo vai trabalhando em nós através do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco disso a seguir. Uma reflexão. Você pode lembrar claramente como foi a sua conversão? E se houve algo que mudou em sua vida a partir daquele exato momento? Se não se lembra claramente, há algo que você precisa mudar em sua vida hoje? Transformação. Vamos falar desse processo que Paulo viveu. Paulo então segue para Damasco, conforme Jesus ordenou a ele. Vamos ler o que se passa lá no texto de Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha a mão sobre ele, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, no verso 15: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Verso 18. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Isso é de fato o início da transformação da vida de Paulo, de perseguidor a se tornar um perseguido por causa da fé em Jesus. Ele já sendo tocado por Jesus naquela estrada, já vendo a luz de Jesus, já ouvindo a voz de Jesus, já escutando as primeiras instruções e tendo aquela conversão mesmo, aquela mudança de rota, Paulo aguarda em Damasco até que o Senhor envia um discípulo chamado Ananias. Pode imaginar o medo de Ananias a receber do Senhor Jesus aquela missão de orar ou de ir lá e ter com Paulo um perseguidor. Eles ouviam histórias e histórias acerca daquele homem cheio de ódio, que prendia cristãos, que fez tanta coisa já em Jerusalém. A fama de Paulo era muito má, era muito ruim. Mas o Senhor ordena que Ananias vá até ele e acrescenta que Saulo era o seu escolhido para levar o nome de Jesus para os gentios, diante de reis e filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Isso de fato aconteceu mais tarde. Porque Paulo prega tanto para os gentios, tanto diante de reis e governantes, quanto para os filhos de Israel. Olha que coisa linda. O Senhor havia escolhido Paulo, separado ele para essa missão tão importante. Isso só foi possível porque Paulo, ele era de fato um judeu, mas também era um cidadão romano. Ele era um homem que tinha essa dupla cidadania, vamos dizer assim, bem como um conhecimento muito profundo do hebraico, da sua língua, entre os judeus, quanto do grego, quanto era um homem estudado, que teve a oportunidade de estudar
com pessoas renomadas naquela região. Então isso foi uma chave muito importante para o ministério de Paulo a seguir. Ele era mesmo escolhido por Deus e separado para uma missão bem definida. Deus faz isso em nós. Ele nos usa a partir de coisas que Ele já plantou na sua vida. Pode ser que hoje você olhe para o seu passado e não entenda muito bem, mas o fato é que Deus te escolhe e Ele te prepara para um novo tempo. A seguir, então, na história, o Ananias vai até o endereço, esse GPS divino aí que Deus dá, já fala até o nome da rua, e encontra Paulo ali. Ele se apresenta, ora por ele, acontece o que a gente leu aí no texto. Paulo, então, é batizado, primeiro no Espírito, quando ele recebe essa cura, tanto espiritual como física, e essas escamas que estão nos olhos dele se caem. Ele volta a ver. E também, Paulo é levado às águas logo a seguir, ele é logo batizado, como diz o texto. O início de uma transformação de vida que vai encontrar um propósito divino fantástico para Paulo e para toda a igreja. Paulo, então, aqui, ele passa 3 anos, diz a palavra de Deus, 3 anos sendo preparado naquela região. Não foi imediatamente que Paulo se levanta e já começa a aparecer, mas Paulo, ele realmente cheio do Espírito Santo, há um relato em Gálatas 1 que diz que ele vai até a Arábia, depois ele retorna a Damasco. Isso é importante para nós entendermos. Hoje, se olharmos no mapa da época, Damasco, onde fica a região da Síria, e a Arábia é uma região onde que hoje ficaria aquela cidade antiga de Petra, de acordo com alguns historiadores. O fato é que Paulo, aquela região desértica, o fato é que Paulo foi àquela região, a gente não sabe exatamente porquê, mas o Senhor estava a o preparar por uma nova fase de ministério tão ativo que Paulo teve durante tantos anos. Aliás, o deserto é um local que Deus usou para preparar várias pessoas, inclusive o próprio Jesus Cristo de Nazaré, antes que ele começasse o seu ministério. Jesus passa ali no deserto 40 dias se preparando para o seu ministério público. Isso é interessante, porque o deserto, na nossa mente, é um lugar que falta água, que falta comida, que falta tudo, que as condições são difíceis, mas geralmente é no deserto, é nas dificuldades, é na falta, é que nós somos forjados, nós somos preparados, nós somos transformados em muita coisa que nós precisamos de mudar, acontece ali, para que Deus nos use muito adiante. Antes de voltar a Jerusalém, que é o que acontece com Paulo depois, ele escapa aqui então pela primeira vez de planos para o seu assassinato, porque Paulo já retorna a Damasco e ali já é um complô para matá-lo, e ele ao descobrir isso já foge. É a primeira vez que ele foge de uma tentativa ou de planos para o seu assassinato. Isso não vai ser poucas vezes que aconteceu na vida de Paulo. Nessa etapa de transformação, Jesus prepara Paulo, o Senhor Deus prepara Paulo para o seu ministério e propósitos que eles têm para ele. Ele chega a Damasco cego, perdido, confuso, mas Deus usa Ananias para que o curasse, para que o batizasse, para que o instruísse. Deus vai agindo na vida de Paulo, através do seu tempo também no deserto, para que ele possa exercer um ministério. E Paulo mesmo reconhece lá em Filipenses 4,13, você pode ler: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente da circunstância que Paulo viveu, esse processo de conversão tão bonito, mas difícil, esse processo de transformação, de preparação que ele vive, com muitas dificuldades, ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes nesse tempo de que Deus está agindo na sua vida, te preparando para algo novo, você precisa entender que as dificuldades vão acontecer, que o tempo difícil vai acontecer, mas nós precisamos entender, é Ele que nos fortalece, é Ele que sabe o plano que Ele tem para nós. Por isso, espere em Deus. Se você está passando por um tempo de transformação, de preparação, espere em Deus, em meio à dificuldade, que Ele vai te fortalecer.
já preparado, um pouco mais preparado, e nesse processo de transformação, Paulo segue para uma outra etapa. Antes disso, eu quero deixar uma pergunta de reflexão. Consegue enxergar no seu passado um processo de preparação de Deus? Se sim, como que foi esse processo? E se não, em que áreas pensas que Deus ainda precisa transformar a sua vida? Paulo então volta a Jerusalém. Aqui está uma fase que eu costumo chamar de consolidação. A consolidação do ministério de Paulo. Paulo volta a Jerusalém. Vamos lá ver o que diz o texto bíblico em Atos 9, verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Verso 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Verso 31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Paulo chega aqui a Jerusalém. Essa etapa um pouco inicial do seu ministério é a consolidação do processo que Deus tem construído na vida de Paulo. Não é o final, mas é o início de uma longa jornada de ministério. Paulo volta então para o seio da igreja, para o meio da igreja. Mas ainda há um grande temor ali, há uma grande dificuldade daqueles discípulos de entenderem que Paulo realmente havia passado por aquele tempo de conversão, que Paulo realmente era genuíno, autêntico, que Paulo não queria os prender, os matar, que não era a mesma pessoa mais, mas era um homem transformado e convertido por Jesus de Nazaré. Foi preciso que Barnabé, que foi um grande companheiro do ministério de Paulo, o auxiliasse a ganhar essa confiança junto aos outros discípulos. Paulo ali, como diz a palavra, como nós lemos, ele escapa pela segunda vez, de outras que virão, de planos para o seu assassinato. Isso tornaria uma coisa muito comum na vida de Paulo, ter que enfrentar vários perigos terríveis contra a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus. Essa desconfiança que havia dos discípulos, ela é natural, porque o que se ouvia sobre Paulo é que ele era um perseguidor dos cristãos, e não era alguém que amava Jesus. Embora aquelas notícias começaram a chegar, os discípulos que estavam ali reunidos em Jerusalém, eles pensaram que até que ponto esse homem está realmente transformado? Será que ele realmente não está a mentir para nos enganar? Então havia uma grande barreira contra Paulo nesse sentido. E havia também uma outra questão que nós podemos ver nas entrelinhas aqui. Paulo era muito diferente dos demais discípulos. Paulo era um homem estudado, diferentemente dos demais discípulos, que em sua maioria eram homens da classe trabalhadora, homens simples, sem estudo, e que se tornaram discípulos de Jesus, que se tornaram inclusive os apóstolos, excluindo Mateus, que tinha algum tipo de estudo. Os demais apóstolos eram todos homens muito simples. Paulo era diferente. Paulo era um homem de uma classe social mais elevada, de um partido político-social dos fariseus, um nível mais elevado. Então houve uma certa barreira, houve uma certa contenda no início, em eles acreditarem, realmente permitirem que Paulo fosse parte daquele movimento glorioso do Evangelho na igreja primitiva. Então houve essas barreiras iniciais que a gente percebe que foram também importantes para que Paulo entendesse o seu papel de pregador, o seu papel de apóstolo para os gentios, de uma missão muito específica que Deus tinha para ele. Algumas lições que a gente pode ver nessa etapa inicial
do ministério de Paulo, que eu chamo de consolidação. Paulo, ele não queimou etapas na sua preparação, no seu processo de transformação. Ele foi até a Arábia, foi até o deserto, ele teve tempo em Damasco com Ananias, ele cumpriu aquilo que Deus tinha para ele e não se adiantou. Ele esperou e executou aquilo que Deus tinha para ele debaixo de muita oração. Outra coisa que acontece é que Paulo, durante todo esse tempo, mesmo em meio a dificuldades, ele demonstra e continua a demonstrar a paixão, o fogo e a certeza por um chamado que foi dado a ele naquele caminho. Jesus chamou Paulo. Paulo continua firme em direção a esse chamado. Paulo, em terceiro lugar, e muito importante aqui, Paulo volta para o meio dessa igreja, que é a fonte, o início de todo o ministério. Não há ministério missionário, não há ministério apostólico, não há ministério que se encontre, que comece fora da igreja. A igreja de Jesus Cristo é onde tudo começa. Se você quer desenvolver algum tipo de ministério, você tem que fazer como Paulo, voltar para a igreja, estar no seio da igreja, no meio da igreja, para que a igreja possa te enviar para o chamado que Deus tem para você, para que a igreja possa, a partir dali, te enviar, te apoiar e te sustentar nesse ministério que Deus tem para a sua vida. E junto com a igreja, esse movimento de expansão do reino de Deus. Não há ministério fora da igreja. Eu, como sou missionário, trabalho com algumas organizações, eu trabalho com uma organização que é uma organização que não pertence a uma igreja, mas ainda assim, eu estou sempre enviado e conectado a igrejas. Eu entendo a importância bíblica e espiritual desse processo. Eu entendo que é essencial que nós partimos da igreja para o mundo que Deus nos chamou. Então, você quer fazer coisas grandes aí, que vê que Deus te chamou para fazer coisas grandes, entenda que é dentro da igreja que você vai ser enviado para o mundo. É uma igreja imperfeita, é uma igreja que tem problemas, não estou falando da igreja Reviver, mas eu estou falando da igreja de Jesus, que é uma igreja, como diz a própria palavra em 1 Coríntios também, que é composta por muitos membros e os membros são diferentes. Então, até aí, você precisa entender como Paulo era tão diferente dos outros discípulos, mas ele entendia que ele fazia parte daquele corpo de Cristo, composto por vários membros, e que ele era um deles, parte nesse processo de expansão do reino, o propósito divino através da igreja de Jesus. Há um trecho bíblico de Coríntios que ilustra muito bem esse movimento inicial de Paulo, a sua flexibilidade, o seu entendimento do que Deus o chamou para fazer e do que ele precisou fazer naquele tempo. Está em 1 Coríntios 9, de 20 a 23. Leia comigo. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por os meios chegasse a salvar alguns. Verso 23, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Coisa linda observar esse processo de conversão, de transformação, de consolidação nessa etapa inicial do ministério de Paulo. Que a gente possa aprender que há mudanças que precisam acontecer, mudanças de rota, que nós precisamos passar por uma transformação em muitas áreas da nossa vida, assim como Paulo, uma preparação, e que finalmente essa consolidação, que todos nós vamos ser usados por Deus em algum momento, da forma que Ele nos chamou e nos escolheu, que você deixe ser usado por Deus, assim como Paulo foi usado de uma maneira grandiosa. Uma reflexão. Tem buscado exercer o ministério que Jesus confiou na sua vida? Quais são as barreiras que tem enfrentado nesse processo? Se sim, consegue ver o propósito divino para a sua vida? Hoje nós
falamos um pouco mais sobre a vida de Paulo, sobre o seu processo de conversão, sobre essa transformação, esse processo de preparação que ele viveu, esse início da sua vida ministerial. Nós aprendemos algumas coisas, que a conversão passa pela graça de Deus, que nos encontra no caminho e pode mudar qualquer circunstância, independente da pessoa, do que ela faz. Paulo era um perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido. Que esse processo de mudança de rota existe, é possível e ele é planejado por Deus. A transformação. Muitas dificuldades e processos vão acontecer nesse meio caminho, mas que serão importantes para a tua vida e a tua vida em Cristo. E que há uma consolidação, que Deus nos prepara e nos usa para grandes coisas para o seu reino. Nós não desistimos, nós permanecemos e continuamos, nós somos escolhidos. Muito obrigado, e na próxima noite nós vamos falar um pouco mais sobre o apóstolo Paulo e o seu ministério, já nas suas viagens missionárias e naquilo que ele plantou naquela região do mundo. São histórias maravilhosas, desafiadoras, que vão nos levar a aprender muito sobre quem Deus é e como Ele nos usa de uma forma espetacular. Deus te abençoe, e eu vou fazer uma oração para nós terminarmos esse tempo. Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor resgata Paulo, o Senhor converte o caminho de Paulo, que era um caminho de morte, para um caminho de vida. Que o Senhor, Deus, que o mesmo Deus que encontrou Paulo naquela estrada de Damasco, que o Senhor possa nos encontrar, Deus, encontrar cada um de nós que precisa de mudar a nossa rota, que precisa receber, ver e ouvir o Senhor, Deus, que precisa receber a Tua luz. Faça isso em nós, Pai. Que aqueles que estão ainda sendo transformados, como todos nós estamos, Deus, que nós possamos esperar o Teu tempo, esperar o Teu processo, deixar-nos mudar, Deus, cada pequena coisa que precisa ser mudada, que o Senhor possa operar em nós. Nos ajuda, Deus, nesse processo de transformação. E Deus, que o Senhor nos use, Pai. Use cada um de nós, Pai, naquilo que o Senhor tem no Teu plano maravilhoso de salvação para o mundo, Pai. Usa, Pai. Usa-nos, Deus. Usa a Tua igreja, usa os Teus servos, as Tuas servas, Pai. Usa o Teu povo, Deus, para levar a mensagem de amor e graça para o mundo inteiro, Deus. Nós possamos aprender, essa palavra seja fixada em nós, olhando para a vida de Paulo, olhando para quem Tu és, Deus. Opere em nós nesse dia e nos abençoe. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.